Olha, chega o momento de falar sobre destino. Você acredita em destino? Você acha realmente que está tudo escrito? Ou tudo é obra do acaso? O que acontece na sua vida são coincidências? Ou tudo responsável, você é responsável pelas suas escolhas? Tudo é relação à escolha que você faz? A gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso com o nosso convidado de hoje, mas hoje é dia de Revista Alto Astral. André Mantovani, bom tudo dia. bem? Bom dia, Como que bom foi receber seu você. feriado? Ai, foi uma delícia, e o seu? O meu também, descansei bastante. Também não fiz outra coisa, só descansei. Li bastante, pensei bastante pra gente poder ter esse bate-papo. Refletiu de sobre hoje. o destino também? Refleti, vivo refletindo sobre ele, até como oraculista, a gente tem que ficar muitas vezes atento Tem, com certeza. em como aconselhar as pessoas, né, Regiane? Você Porque acredita? isso é uma dúvida, eu acredito. Mas eu acredito também no livre-arbítrio, né? É claro que o que eu acredito, né, não vai mudar aqui a cabeça de ninguém, claro. mesmo porque cada um tem a sua crença com relação a isso. Sim. Mas é interessante mostrar para as pessoas a visão de um espiritualista com relação ao que é o destino. Certo. E aí, a gente consegue chegar em alguma conclusão? Porque são muitas as teorias, né, André? Sim, e se a gente for olhar também pelas religiões, cada religião vai ter a sua explicação, a sua maneira de encarar o destino. Eu, como espiritualista, acredito que a gente nasça com um plano. Como você vai executar este plano, aí entra o livre-arbítrio. Eu divido com você essa opinião. Então, por quê? Senão a gente não conseguiria explicar, por exemplo, Regiane, por que uma pessoa nasce para ser médico, por que outra pessoa nasce para ser apresentadora de TV, por que outra pessoa nasce com o dom de escrever. Então, nós temos o nosso livre-arbítrio para cumprir o nosso destino da melhor maneira possível. Ou também por que as pessoas nascem inseridas em determinados contextos. Por que uma pessoa nasce numa comunidade extremamente carente? Por que outra nasce com uma situação maravilhosa, abastada, financeiramente falando, abastada? Por que tem gente que tem aí um grande número de pessoas na família? Por que outras são tão sozinhas, né? Então, tudo isso faz parte do nosso plano individual. As pessoas não se encontram ao acaso. E eu acredito muito, Regiane, nessa história de que nós nunca estamos no lugar errado, com as pessoas erradas. Você falou de um assunto muito interessante, que é uma pessoa inserida numa comunidade carente. Ela vai ter as mesmas oportunidades que uma pessoa, de repente, milionária teria? Não, mas ela tem o livre-arbítrio para escolher e você pode até perceber que muitas vezes, é lógico que isso é um tema polêmico até de se falar, né? Como? Mas você vai perceber que muitas dessas pessoas são vitoriosas. Quantos advogados, quantos engenheiros, né, nascem no meio dessa dificuldade e consegue vencer. Então, o livre-arbítrio fez com que, somado à consciência desta pessoa, ela pudesse chegar onde chegou. E aí a gente vai no caminho inverso. Como é que uma pessoa que de repente nasce numa família rica, cheia de possibilidades, vira um assassino, mata, rouba, e às se vezes droga. Enfrenta outras dificuldades. A pessoa tem dinheiro para chuchu, mas não tem saúde, por exemplo. Exato. Tem que ficar a vida inteira lutando contra uma doença grave, alguma coisa assim. Quer dizer, são as provações que o destino coloca. Isso a gente não consegue mudar, isso que faz parte do destino, não é? Isso. E o livre-arbítrio vai ajudar a gente sempre, Regiane, a entender de uma forma mais positiva. De fazer com que a gente olhe para o nosso destino de uma maneira em que o sofrimento seja aliviado. Ou seja, a gente vai atenuar o sofrimento, mas a gente também vai ter conhecimento das coisas, das provações, das coisas que a gente já passou, e por isso que a gente vai viver de uma maneira melhor. Entendi. O destino existe, está traçado, escrito nas estrelas, como dizem. Algumas coisas dependem de nós, outras não dependem. Até porque a gente vive em sociedade, nenhum ser humano é uma ilha e nem sempre nós escolhemos o tempo inteiro. E é interessante a gente perceber, imagino que você de casa também já sentiu isso em algum momento, né? Que existe, como a gente está falando, a questão do destino é uma tendência, né, por onde a gente deve seguir para que as coisas funcionam e fluam melhor na nossa vida. Quando a gente, mesmo ouvindo aquela voz que fala, vai por aqui, a gente escolhe um caminho errado, é impressionante como nesse caminho tem tanta dificuldade, tem tanto problema, que é fácil até da gente perceber que a gente escolheu o caminho errado. Eu acho que todos nós temos a alma, temos o coração,
que é a maior bússola para a gente encontrar a nossa felicidade e cumprir nosso destino. Lógico, Regiane, que a gente não quer ser fatalista com nada. Eu acho que a gente tem vários recursos para buscar o nosso caminho, para buscar o nosso destino e ter consciência dele. A religião é uma delas, o autoconhecimento também, os rituais, os oráculos, quer dizer, todos os caminhos que nos fazem encontrar uma resposta ou sinalizar aquilo que devemos fazer, na verdade, também uma ajuda que o plano espiritual, que o universo nos traz para a gente viver melhor. Tá. Então, eu acho assim, só para a gente ter uma consciência mais precisa, existe o destino, a gente tem que ouvir o nosso coração, isso que você falou é fundamental. Como é que eu sei sobre o meu destino? Nós sabemos, de uma forma ou de outra. Tem que parar, né? E escutar. Exatamente. Sentindo, ouvindo, o que é que me chama mais atenção, o que a minha alma gosta mais de fazer. E se você reparar bem, as pessoas que às vezes têm um dom para determinada coisa na vida, quando tentam se afastar desse dom, ou desse talento, ou dessa vocação, se a gente falar dom, parece só uma coisa espiritual, né? Mas a gente está falando na vida. Na aptidão, né? Na aptidão, na vocação. Se essa pessoa está muito longe do caminho dela, ela com certeza não vai ser feliz. Ela pode ter sucesso financeiro, ela pode ter uma boa oportunidade, mas ela não vai conseguir ter felicidade plena e desenvolver o que ela poderia desenvolver em termos de potencial, né? E até muitas vezes a pessoa passa a vida sendo algo, exercendo algo, e de repente descobre que nasceu para outra coisa e vai ser muito mais feliz, às vezes até ganhando bem menos. E não é difícil a gente encontrar pessoas que mudam completamente de profissão, até na terceira idade, né? Sim. Agora, você comentou, eu vou começar a falar a respeito dos e-mails, estão chegando vários aqui, que bom. Uma delícia, muita gente mandando beijos enormes para você, adorando a sua volta para a televisão, aqui para o Revista também. Mas é interessante que eu percebo isso que você falou agora com relação a relacionamentos de pessoas próximas a mim, amigas mesmo. A gente percebe, por exemplo, tem alguém insistindo num relacionamento que já está doente há muito tempo, aqui a gente percebe que aquele cara não é para você, eu falo isso para elas. Se você mudar isso, se você conseguir encontrar a pessoa certa, se você parar com esse relacionamento que não está trazendo nada de bom para você, você vai ver como tudo na sua vida vai começar a fluir. Sim. Porque quando a gente está em alguma situação, não estou falando só de relacionamento, são várias as situações da nossa vida. Às vezes que a gente emprego, né? O famoso murro em ponta de faca. Exato. Às vezes aquela parece que tudo trava. Aquela oportunidade de emprego que você ganha super bem, você não tem coragem de largar, você odeia seu chefe, odeia as pessoas que você, que você convive. Não, mas o dinheiro me prende. Isso não deveria, né? Não deve, não é o ideal. Não é auspicioso, como não é, exato, não dá sorte. Vamos começar com os e-mails, então? Olha só, a Cláudia Ruola manda um e-mail muito fofo, muito carinhoso. Beijo pra você, obrigada. Bom dia, Regiane, que sua semana seja repleta de luz. Obrigada, a sua também. André, a sua também seja cheia de luz divina. O destino é possível ser mudado ou não. Podemos fazer nada e tudo que nele está, temos que passar. O meu marido e filho realmente estavam em meu destino. Afinal, muito antes do meu fofucho nascer, eu sonhava com ele. E quando ele nasceu, eu olhei e vi exatamente o mesmo rostinho do meu sonho. Gente, eu tô inteira arrepiada de ver agora. E sempre soube que seria um menino. Era um presságio, era destino ou era apenas uma grande vontade de ser mãe de um menino? Ela tá te perguntando. Um grande beijo a todos vocês do programa, que amo cada minuto. Realmente é o que o público queria na TV. Variedades de um jeito fácil de compreender e assuntos complexos e completos para informar realmente e não apenas entreter. Olha que meio lindo. Obrigada, né, Cláudia. Poxa, que carinho legal. Obrigada de verdade. Então, eu acredito que a gente tenha mesmo sinais. Como eu disse agora há pouco, e até você trouxe esse pensamento para a gente analisar juntos, que a gente tem sinais. Nosso coração, nossa alma, nosso sonho. Então, as pessoas importantes da nossa vida, elas estão escritas de alguma maneira, seja por intermédio do que aconteceu em vidas passadas, o que as religiões orientais, o espiritismo vai pregar, seja porque estava escrito, como muitas religiões também acham que tudo está pronto e que você não pode mudar, né? E que as coisas realmente estão escritas. Mas eu acho que se a gente tem esse bom senso de perceber os sinais, as coisas ficam mais fáceis e mais claras. Então, nesse caso
dessa moça, ela teve... A Cláudia. Da Cláudia, aliás, desculpe. Ela teve claramente aí uma intuição forte do que viria a acontecer no destino dela. E aí tenho certeza que ela deve ter ficado atenta aos sinais e soube ouvir. E soube ouvir. E para que saber ouvir, né? As pessoas devem estar perguntando em casa. Para você propiciar aquilo de acontecer na sua vida. Ah, muito legal. Inclusive, essa foi também a pergunta, tem a ver com a pergunta da Flávia, se é possível mudarmos o destino. Então, essa é uma pergunta bastante complexa, mas eu acho que... Vamos deixar ela para daqui a pouquinho, então? Vamos, Então tá, já a gente responde a pergunta. Vamos entrar nesse assunto, então. Muita gente passa por uma grande provação, como foi esse momento que o Pedro Leonardo acabou de passar, né? Ele vai passar ainda por grandes momentos de provação nessa recuperação que ainda não está completa, né? Ele continua com o tratamento e tudo mais. Isso realmente faz parte do destino de uma pessoa? Um grande baque, um acidente, uma grande perda, isso faz parte do destino ou está dentro do karma? E qual é a diferença entre esses dois itens que fazem parte da nossa vida? Eu acho que quando a gente fala em destino, a gente tem que falar também um pouquinho de karma, daquilo que estava escrito. Aí vão vir os racionais e vão dizer assim, né, as pessoas mais racionais. Ah, ele estava cansado, por isso bateu o carro. Se ele tivesse viajado no dia seguinte. Exatamente. Realmente, de fato, se ele tivesse ido no dia seguinte, podia ser que ele não tivesse a realidade é que ele não viajou no dia seguinte, ele viajou naquele dia, naquele momento, por isso que eu digo, nada acontece por acaso. Agora, quando a gente passa por uma situação dessa, Regiane, todo mundo na vida, um dia, vai passar por uma situação não igual a dele, de um acidente físico dessa gravidade, mas por uma situação ou por algumas situações que será modificadora, será divisora de águas. Então, estas coisas acontecem justamente para... A gente até brinca, assim, fala que é um renascimento. A pessoa nasce de novo. E eu tenho certeza que isso foi um aprendizado para que o espírito dele, a alma dele, pudesse ter um aprendizado. E é bacana a gente também pensar no seguinte: quantas pessoas passam por isso no dia a dia? É que ele é uma pessoa pública, né? Então, muitas vezes, por ele ser uma pessoa pública, ele pode servir de exemplo. Nossa, eu ia falar isso justamente agora. Às vezes as pessoas... Né? Não, mas sem dúvida. Eu acredito que algumas coisas acontecem também, claro, acontece com todo mundo, vai acontecer também com as pessoas públicas, mas quando acontece com as pessoas que estão na mídia, isso serve de exemplo para muita gente. Como então, você são vai instrumentos. conduzir? Exatamente. Como é que você vai conduzir isso? Olha, o Leonardo o tempo inteiro com fé, o tempo inteiro acreditando. Então, essas pessoas que têm uma função de formar opinião, de tocar a vida das pessoas de alguma maneira, elas precisam também usar esses momentos difíceis para que elas aprendam de alguma maneira. Então, todos nós, em algum momento da vida, Regiane, vamos passar por um deserto. Né? Esse deserto pode ser um acidente, pode ser uma separação, pode ser uma perda, mas todo deserto tem a promessa de um oásis no final. É verdade. Então a fé, ela é fundamental para que a gente conduza o nosso caminho. Principalmente nesses momentos de maior dificuldade. Aí você perguntou... Que ela é colocada à prova, né? Sim. Antes de falar do ritual, aliás, gente, daqui a pouquinho vai ter um ritual aqui que você vai aprender o que fazer para dar aí uma ajudinha para o seu destino, como entender melhor, né, o seu destino. Um ritualzinho sobre o destino que você vai passar daqui a pouco, pra gente né? ter sabedoria. Logo mais, tá? Antes, vamos responder a pergunta da Flávia. Ela quer saber se é possível mudar o destino. Pois é, né? A gente estava falando disso. Eu acho que a gente muda a maneira de passar pelas coisas. O exemplo do Pedro mesmo, né? O pai dele poderia ter se desesperado, perdido a fé, ele mesmo. Então eu acho que não mudamos não, mas mudamos a maneira como a gente conduz. E aí, o que vai fazer diferença, Regiane? Você ser uma pessoa que busca mais a sua espiritualidade, que busca mais o conhecimento de si mesmo, que busca mais compreender o momento em que você está inserido naquele contexto, né, na sua vida. Então, eu acho muito legal, independente da religião das pessoas, se você é evangélico, se você é católico, se você é candomblessista, não importa. Buscar uma ampliação da consciência, mas no sentido de buscar quem eu sou. Qual é o meu propósito no mundo? Porque essas duas perguntas são fundamentais para a gente encontrar o nosso destino. Se você está fora do seu propósito, você não cumpre o seu destino. E tem mais, o fruto nunca cai longe do pé. É sempre algo que está perto, é sempre algo que a gente tem aí uma afinidade,
Você já viu algumas pessoas dizerem assim, eu faço de tudo para não arrumar esse tipo de oportunidade de trabalho e eu só consigo trabalho nessa área. É verdade. Por quê? Já É o destino dela, é o karma dela, a história dela. Porque karma também não significa sofrimento. Karma, se a gente for buscar lá a definição literal, né? Nos primórdios, o karma ele é o destino. Isso aqui, o que a gente está vivendo é o karma. Eu tinha que estar aqui hoje com você, nesse canal de televisão, falar de destino para quem está assistindo. Isso é um karma ótimo. Virou um dharma, né? Um dharma, uma delícia. Olha, eu vou fazer 2 perguntas em uma aqui, tá? Daqui a pouquinho tem um ritual, hein, gente? Não perca. Gostaria de saber com o André Mantovani por que tenho sorte em todos os setores da minha vida. Pergunta da Cíntia, tá? Mas não consigo ter sorte na vida profissional. Até hoje não consegui me firmar em nada. Meu nome é Cíntia Gomes do Nascimento, ela nasceu no dia X aqui. Na verdade, gente, eu quero só deixar claro aqui que algumas pessoas estão mandando perguntas específicas, colocando o dia do nascimento, perguntando isso ou aquilo, mais né? Pessoal, aí né? precisa de um estudo mais elaborado em cima disso para dar uma resposta, tá? Então a gente não vai conseguir responder esse tipo de pergunta hoje. A gente vai pegar um dia específico para isso, tá? Mas ela quer saber por que, então, generalizando um pouco a pergunta dela, por que alguns segmentos da vida dão certo e outros acabam travando. E isso também tem a ver com a pergunta da Priscila. Sempre tive a vida meio estagnada. Será esse o meu destino? Espero que não. Me ajude a desvendar este mistério. Nessa segunda pergunta, eu diria que tem um pouco de acomodação. Porque a estagnação, porque é assim, se você está numa situação de conforto, mudar é difícil, mudar é desafiador. Né? Quantas vezes, a gente acabou de falar nisso, quantas vezes a gente tem aquele relacionamento que você não aguenta mais a pessoa e não consegue largar com medo da solidão. É verdade. Quantas vezes você está naquele emprego que não te dá nem, não te faz crescer em nada, não te agrega em nada, mas você não consegue largar porque eu tenho contas a pagar, por exemplo, né? Então o risco de mudar, ele exige da gente um esforço e uma coragem muito grande. Muitas vezes acaba a gente não levando tem. à estagnação. A estagnação nesse sentido. Então eu acho que ela poderia olhar sim para a vida dela. E até como exemplo da primeira pergunta, que ela diz, né, que tudo na vida dela dá certo e algumas coisas ficam aí meio pendentes. Porque a vida não é retilínea. Quem espera uma vida feliz, retinha, com tudo acontecendo no seu devido lugar, não vai acontecer. É melhor morrer e ir para o céu. Porque a vida, ela tem esse dinamismo, né, dos altos e baixos, para que a gente consiga correr atrás dos nossos sonhos, para que a gente aprenda com o novo, para que a gente possa aprender com os desafios e até nos tornar pessoas melhores. E o bom de quando a gente está no baixo, né, que eu acredito que a linha da vida, ela não é assim como você falou, ela é assim. Quando a gente está no baixo, o bom de quando a gente está lá é saber que daqui a pouco a gente vai estar lá em cima. Sim. Porque o baixo também não dura para sempre. Então, esse Não, momento é o que eu ruim falei. também não vai perdurar. Todo mundo vai atravessar um deserto. Pequeno, médio, grande, no amor, no trabalho, com a família, vai passar. Todo mundo. Se eu sentar com você e perguntar, Regiane, você já atravessou um deserto? Tenho certeza que você vai falar para mim que sim. Eita, vários. Todo mundo. Porque é justamente isso. A vida é essa dinâmica. Atravessamos desertos, como eu disse, para encontrar oásis. Se estamos no nosso destino, tudo flui com mais clareza e com mais paz. Vamos fazer, então, se der tempo eu faço mais umas perguntas aqui que estão chegando sem parar as perguntas para você. Até que ótimo, eu também fico muito feliz. Quer dizer que a audiência está ótima, as pessoas estão adorando o nosso assunto. Olha, ritual angelical para o destino. Para que serve esse ritual, André? Lembrando que a gente, quando traz um ritual, a gente coloca um nome para que as pessoas tenham uma referência. Mas o ritual não é para o destino, como eu coloquei na pauta. Esse nome. Para ajudar a ter sabedoria para encontrar o nosso destino. Para entender o Para destino. entender, para passar melhor pelos desafios, para provocar mudanças positivas dentro da gente. Porque a mudança aqui fora, ela só vai acontecer se você mudar aqui dentro. Então, essa ampliação de consciência e de sabedoria que a gente fala sempre. Tá. Então, a gente vai usar materiais simples, são dois materiais. Inclusive, eu fiz questão de trazer as velas de diversos formatos, tamanhos, porque independente de você ter na sua casa, você pode comprar qualquer vela amarela. Né? Cada uma tem um cheirinho, Olha outras essa forma não. de coxinha. Olha que bonitinho. Já vejo comida na frente. Gostei Super dessa. lindinho.
Amarelinho aí. Aqui, ó, essa vela aqui a gente já tem um pouco de erva aqui dentro, cravo, canela, são as velas artesanais. Ai, tem um cheiro muito bom tudo isso. Você pode fazer, hoje em dia é muito fácil. Você vai em loja de artesanatos e as Tem pessoas... mais, mas tem que ser amarela. Tem que ser amarela. Tem que ser 5, como tá aqui? Não, eu trouxe em forma variada para que as pessoas em casa falem assim, mas eu não tenho essa vela em formato de coxinha, como você disse. Mas pode ser essa redondinha. Pode ser outra, não tem problema. Mas eu não tenho com essa, com cravo, canela. Pode ser aquela de supermercado que a gente compra. Então, você vai usar uma vela amarela, qualquer tonalidade, e você vai usar uma vareta de incenso. Tá. Eu gosto sempre de, quando eu vou fazer algum ritual para os anjos, usar o incenso de rosas. Tá. Porque o incenso de rosas, além de fazer a conexão espiritual, ele também nos ajuda a encontrar o nosso anjo da guarda. Ele tem o poder de atrair os anjos. Então a gente vai acender o incenso e vai acender a vela no local. Mas se também não tiver o de rosas, pode usar outro. Pode usar outro, não tem nenhum problema. Eu Tá. tenho alergia de incenso. Não acenda o incenso. Isso que é bem legal a gente frisar. Tá. Nos rituais de magia branca, a gente tem que deixar o nosso coração falar. Então, se você de repente, eu imaginei você agora fazendo um ritual na sua casa, de repente você fala, eu quero colocar uma flor branca aqui do lado. Coloque. Porque o que vem do coração é sempre muito bem-vindo. Se você sentiu que aquilo vai fazer a diferença, faça, Isso. Então aí agora o que você vai fazer? Você vai acender a vela, o incenso, e aí você vai ler o Salmo 111. Eu acho que até trouxe um trechinho para você. Lê só o primeiro versículo, Regiane, por gentileza. Está aqui. Louvai ao Senhor. Louvarei ao Senhor de todo o meu coração, na Assembleia dos Justos e na congregação. Os salmos, vale lembrar que é sempre uma metáfora, uma maneira de nós invocarmos os anjos. Tá. Se a gente desdobrar os salmos numerologicamente, dentro da Cabala, enfim, de vários estudos esotéricos, nós vamos compreender o poder espiritual que eles têm de invocar o plano espiritual e o plano divino. Então você vai fazer o Salmo 111, que é o Salmo da Justiça, é o Salmo que vai nos ajudar a ter equilíbrio e vai invocar o nosso anjo da guarda a nos dar clareza de qual caminho a seguir. Você vai deixar a vela queimar até o final, o incenso também. Você pode fazer quantas vezes você quiser. Você pode fazer várias vezes, isso não tem uma definição de 3 dias, 2 dias ou fazer uma vez por ano, não. Você pode fazer sempre. Se sentiu confuso diante de uma escolha, diante de uma mudança, faça o ritual, porque o amarelo é a cor da mudança. Isso independente do ramo aí da sua vida, do segmento. Assunto, porque às vezes você precisa tomar uma decisão importante. Será que eu devo permanecer nessa história? Será que eu devo me arriscar numa mudança? Faça esse ritual. E aí as sobras você pode jogar num lugar onde tem a natureza. Pode ser um vaso, uma árvore. Pode ser um vaso na sua casa, não tem problema, até porque vai sobrar pouquinha coisa. Então, o ideal é não jogar no lixo mesmo, porque aí a gente devolve para a natureza o que veio dela. Tá, então, vou repetir aqui, então, os itens que você vai precisar para fazer esse ritual angelical, para o destino, para a sua orientação, para a sua iluminação, tá? Uma vela amarela, pode ser em qualquer formato, um pires branco para você apoiar a vela, uma vareta de incenso e o Salmo 111, que eu li só o primeiro parágrafo. Você vai procurar esse salmo, tá? Pode procurar na internet, com certeza tem, né? Colocar Salmo 111 no Google, o famoso Google, você com certeza vai achar. Muito obrigada a todos que participaram. Infelizmente, nunca é possível responder todas as perguntas, porque chegam muitas mesmo, mas a gente aqui, na medida do possível e dentro do assunto, do contexto do que a gente está colocando, a gente vai sim repercutindo aí as perguntas que vão chegando, né, André? Sim. Obrigada mais uma vez. Você tá aqui uma junto delícia comigo. Receber você. Quinta-feira a gente volta. Qual o seu signo? Câncer. Então, nós vamos falar do horóscopo para a próxima semana e trazer aí bastante dicas legais de numerologia, tarô, para as pessoas viverem melhor. Muito bom. Vou deixar aqui seu telefone também e o endereço, o site www.andremantovani, tudo junto com 2 Ns.com.br. O telefone para contato 0 operadora 11 2122 4238. Muito obrigada. Grande Até beijo quinta. pra você. Quinta-feira a gente se vê em mais um Revista Alta Astral. Tchau, tchau. Obrigada, André.